A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula sobre vídeo de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós iremos comentar a lição de número 2 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Sutileza da Banalização da Graça. Amém? Dando continuidade ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje estaremos comentando a lição de número 2, a sutileza da banalização da graça. O texto áureo encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Verdade prática. A graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, capítulo 2, dos versículos 4 ao versículo de número 10. Então vamos iniciar, meu irmão, esta lição maravilhosa que vai fazer com que cresçamos tanto no conhecimento quanto na graça. Na graça essa que nós vamos falar hoje, que não deve ser banalizada. A sutileza da banalização da graça. Então vamos falar sobre a graça de Deus que é ofertada, aquela que é de antemão concedida ao ser humano para que ele tenha consciência de Deus para responder afirmativamente ou negativamente. Porém, a resposta depende do ser humano. Mas a graça ali é ofertada, esse favor imerecido de Deus. E essa doutrina, meu irmão, da graça, fazendo uma introdução antes de entrarmos nos tópicos da lição, é o âmago do cristianismo bíblico. É o âmago, por quê? Porque ela é estudada e debatida ao longo dos anos, embora sabemos que até o século V não se ouvia, não se havia, meu irmão, discussões acerca da doutrina da graça, porque todos entendiam e compreendiam o que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, nos mostram, que a graça é oferecida para todos e o homem que recebe essa graça vai agir na vida dele através da regeneração e da santificação. E isso era o que todos sabiam, porém, no século V, observe, só no século V que começou essas discussões com relação à doutrina da graça, para mostrar que o homem era capaz por si só, e outros dizem que o homem não tem participação nenhuma, no sentido da participação que é defendida por nós, das Assembleias de Deus no Brasil, que é a cooperação, porque o homem ele não tem mérito na salvação, porque a salvação é exclusivamente de Deus. O homem tem a parte unicamente na cooperação, mas não é obra dele, não é mérito dele, porque tudo vem de Deus e tudo é o mérito de Deus. Foi Deus que fez tudo. Mas é aquele que crê. A palavra de Deus é bem clara e é isso que nós vamos comentar na lição de hoje. A palavra graça, meu irmão, ela sim já era usada no Antigo Testamento, era usada sim no sentido de um favor imerecido. Isso Êxodo capítulo 33, versículo 13. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Então é com esse sentido de favor imerecido. Já no Novo Testamento, essa palavra é muito falada, principalmente nas cartas de Paulo. No Novo Testamento, meu irmão, a palavra graça, que é uma palavra do termo grego, charis, é C-H-A-R-I-S, charis ou charis, ocorre 164 vezes
Dessas 164 vezes que essa palavra aparece, 101 vezes são nas cartas de Paulo. E o nosso textual e a leitura bíblica em classe fala bem disso, porque Efésios 2, 8 e 9 fala: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é sobre essa graça, meu irmão, que nós vamos falar na lição de hoje. O autor vai falar sobre isso, compreendendo a graça de Deus. E ele vem mostrando que a graça divina é aquilo que nós estávamos comentando e falando. A graça, meu irmão, ela é exclusivamente Deus, ela vem de Deus. O homem não tem participação, porque Deus, meu irmão, ele não deu condições ao ser humano para que ele, por si só, conseguisse. Deus não dá nenhuma condição para que o homem, meu irmão, venha a ser salvo no sentido da participação humana. Ou seja, as condições todas foram feitas e executadas por Deus. Por isso não é por obras para que ninguém se glorie, mas ela vem unicamente de Deus. Então a graça, meu irmão, ela tem origem divina. A iniciativa da salvação vem de Deus. Certamente você que está me ouvindo, você já ouviu alguém numa pregação evangelística falar, muitas vezes a gente ouve as pessoas falando: venha para Cristo, dê o primeiro passo para Deus, que Ele vai dar o segundo, o terceiro passo, o quarto e os outros passos para você. Isso, meu irmão, é o que é chamado de pelagianismo, beirando semi-pelagianismo, que é o quê? Que é o homem ter condição de se achegar a Deus. Essa pregação ela não é condizente com a doutrina da graça ensinada pelas Assembleias de Deus, nem muito menos pelos pais primitivos, porque, como eu falei, apenas no século V que Agostinho veio e vem e diverge do que foi ensinado todo o século antes, para contrariar, para mostrar que não era daquele jeito. E a gente vê que os pais da igreja, os pais apostólicos, os pós-apostólicos, os discípulos dos apóstolos, a visão que ele tinha da graça de Deus era que o homem é incapaz de alcançar a salvação por si só. Por isso, quando as pessoas dizem que dê o primeiro passo, que Deus vai dar o segundo, terceiro, errado. O homem não dá o primeiro passo. O homem não dá o segundo, o homem não dá o terceiro, o homem não dá nenhum passo, porque todos os passos são dados por Deus. O mérito da salvação é exclusivamente de Deus, é um ato divino, é um ato de Deus. O homem apenas aceita ou rejeita, ou seja, ele responde afirmativamente ou negativamente. Mas se ele responder negativamente ou afirmativamente, isto não vai mudar a graça de Deus, porque foi tudo feito por Deus. Então a graça é divina e, além de ser divina, ela é imerecida. O que é a graça? A graça é aquilo que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Por isso ela é imerecida. Ao contrário de misericórdia. Misericórdia é aquilo que nós merecemos, mas Deus não dá. E a graça é o contrário. É aquilo que nós não merecemos, mas Deus dá. Então a graça é um favor imerecido. É ofertado ao ser humano. Por isso a palavra de Deus fala que não há um justo sequer na terra. O homem não tem condição. O homem não tem, meu irmão, consciência. Por isso a palavra fala que eles estavam mortos em seus delitos e pecados, até que Deus vem e restaura a sua vida e ele é libertado das garras do pecado e tem consciência do seu pecado. Ele tem consciência que ele necessita de um Salvador. E se ele responde afirmativamente a esse chamado, a graça de Deus passa a agir na vida dele. Porque esta graça que nós falamos, que dentro da perspectiva assembleiana, que é a doutrina que segue a doutrina bíblica alinhada dentro do arminianismo, é que essa graça ela opera antes
porém não com poder regenerativo nem santificador, mas quando o homem aceita, responde afirmativamente e deixa Deus fazer morada, essa graça começa a agir agora, transformando aquele homem em um processo de regeneração, de santificação. Ela passa a agir, mas ela age com o poder regenerativo, o poder santificador, quando o homem se dobra aos pés de Cristo. Mas antes ela apenas, meu irmão, ilumina a direção, liberta o arbítrio aprisionado pelo pecado, faz com que o homem venha a entender que existe um caminho que leva à vida eterna e o homem cabe unicamente decidir qual caminho seguir. Qual caminho seguir? Porque é ortogado ao ser humano isto. E a palavra de Deus, ela é muito clara, meu irmão. Ela é muito clara com relação a estas coisas. Então, a graça, ela é divina, ela vem de Deus, e a graça é imerecida, porque nós não merecíamos, mas Deus nos dá. E quanto maior é esta oferta para aquele homem que está mergulhado no pecado, sem perspectiva de vida, mas ele vai amar a Deus quando ele é resgatado. Isto fica claro nas Sagradas Escrituras. Então, meu irmão, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico vai falar sobre a graça no contexto bíblico. Vai falar sobre a necessidade da graça, que é uma doutrina das mais bem definidas das Escrituras, a doutrina da graça. E isso é tão fácil de se perceber, meu irmão. Se você pegar uma Bíblia para entregar para qualquer pessoa, um pecador ímpio que não conhece a palavra, não conhece a verdade ainda, e pede para ele ler ali o Novo Testamento, se não o Novo Testamento, os Evangelhos. Ele vai ler e depois pergunte a esse homem, a esse ser humano, por quem Jesus morreu. Por que foi que Jesus veio a este mundo? Meu irmão, ele vai dizer sem sombra de dúvida que Jesus veio e morreu por todos os homens, porque isso é muito claro nas Sagradas Escrituras, que a graça de Deus ela é ofertada a todos os homens. Não precisa ter conhecimento teológico avançado, não precisa ser um erudito nas línguas bíblicas, não precisa ser um intelectual de alto gabarito dentro do contexto teológico para entender isso. Aquilo que foi oculto aos sábios deste mundo foi revelado aos pequeninos. Então é fácil de entender e de compreender que a oferta da graça de Deus é para todos. E tem sim essa necessidade da graça, por quê? Porque o homem, como eu falei, estava morto em seus delitos e pecados. Aí vem as pessoas que dizem que a graça de Deus é irresistível, que diz que o homem não tem condição nenhuma, por isso ele está morto em seus delitos e pecados, e se Deus não o puxar incondicionalmente, ele não vai de maneira nenhuma responder afirmativamente, erradamente. A Bíblia fala que o crente, quando se converte a Cristo, ele está morto para o pecado. Se formos seguir essa linha de dizer que o homem é incapaz de responder ao chamado de Deus porque ele está morto, do mesmo modo acontece quando ele se converte a Cristo e nasce para Cristo, porque ele está morto para o pecado, então ele não deveria mais pecar, mas ele peca. E não é isto que acontece. O crente se converte, é uma nova criatura, mas a sua natureza pecaminosa faz com que ele ainda peque. Ué, mas ele não está morto para o pecado? Como é que ele peca? E paralelamente a isto, é um argumento que não é condizente com a palavra de Deus, dizer que o homem que está morto em seus delitos e pecados, ele seja incapaz de responder ao chamado de Deus. Não é nesse sentido que se encontra essa palavra, nesse contexto que está. Porque se assim o fosse, quando ele está morto para o pecado, porque ele vive agora para Cristo, ele não deveria pecar, mas peca. Então, é um entendimento errôneo dos ditos calvinistas com relação a este versículo. Por isso a necessidade da graça, meu irmão. O homem, ele tem sim
a capacidade de responder sim ou não. Ele teve a sua liberdade afetada com o pecado de Adão, sim. Porque Adão foi criado, meu irmão, moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Mas quando Adão peca, ele é desligado de Deus. Imagine, coloque suas duas mãos, uma junto da outra. Deus e Adão estavam unidos, mas Adão cai, e quando Adão cai, peca, ele se separa de Deus. E da onde vem toda a humanidade? Vem de Adão. E Adão já estava separado de Deus porque pecou. Então todos que descendem de Adão, ou seja, a humanidade toda, está afastada de Deus. Porém veio um que se uniu a Deus, e aquele que estiver nele estará com Deus, foi Cristo. Cristo, quando une a Deus, meu irmão, ele se une a Deus, e o homem que está afastado de Deus devido a seu pecado original está longe. Então, quem está em Cristo, ou seja, juntou as mãos agora, Deus e Cristo estão juntos, unidos. Então, quem está em Cristo está em Deus, está no caminho da salvação. Então, esse é o primeiro fato que nós devemos observar, que Adão tinha sua livre escolha, sim, ele era moralmente livre para escolher, mas quando o homem peca, o homem cai, isso traz consequências, e dentro dessas consequências está isso: a sua posteridade não é capaz mais de se achegar a Deus. E daí entra agora as visões soteriológicas da graça, da doutrina da graça. Porque o pelagianismo, como nós tínhamos falado anteriormente, ensina que o pecado original afetou somente Adão. Hoje o homem é capaz, por si só, sem o auxílio de Deus, de se chegar a Deus. É uma doutrina que não é bíblica. E isto já no concílio de Éfeso, no ano 431 depois de Cristo, foi considerado uma heresia, um ensino à parte das escrituras sagradas. E nos dias de hoje ainda prevalece, em maior escala, a visão que é chamada calvinista, que é o monergismo, e a visão chamada arminianismo, que é o sinergismo. Então, o que essas duas dizem? O calvinismo diz que quando o homem caiu, ele se depravou totalmente, ou seja, ele é incapaz. Eles traduzem depravação total como sinônimo de incapacidade de escolha. Já o arminianismo entende que o homem sim não é capaz de se voltar para Deus, mas a graça de Deus que lhe é ofertada a todos os homens faz com que o homem se torne capaz de escolher. A diferença nessa doutrina da graça é essa, meu irmão. Enquanto o calvinista diz que Deus é que puxa o homem, porque ele já escolheu de antemão aquele a quem vai salvar, porque ele diz que aquele que Deus ama, ele traz. Ou seja, o homem não tem a liberdade de escolher, de decidir, mas é um ato de Deus unicamente dizer: esses vão ser salvos e esses não vão ser salvos. Já o arminianismo diz o contrário. A graça de Deus ela é ofertada ao ser humano. E Deus oferta a todos. E cabe ao homem decidir. Porque o homem sim foi depravado. Perdeu a sua escolha moralmente. Ele não tem inclinação para escolher as coisas de Deus se Deus não agir na vida dele. Por isso a graça é ofertada, mas não irresistivelmente, mas resistivelmente. E isto é muito claro quando Cristo vai falar para o jovem rico. A palavra de Deus fala que Cristo o amou. Amou aqui, meu irmão, ágape. Então aquele a quem Deus ama, Deus quer que venha a ele. O calvinismo diz que a quem Deus ama, Deus busca irresistivelmente. Mas aqui, no jovem rico, a palavra de Deus fala lá em Marcos, que Jesus olha para ele e o amou. Amou ali do ágape, meu irmão. E Cristo diz para ele o que faltava para ele alcançar a vida eterna. E a Bíblia diz que mesmo Cristo o amando, ele dá as costas para Cristo e vai embora, entristecido. Negou a Cristo, negou o convite para receber a graça salvadora de Deus, meu irmão. Então, meu irmão, o ser humano, ele pode sim resistir ao chamado de Deus. Por isso a Bíblia fala. Por isso a Bíblia é clara ao nos falar, meu irmão, que é aquele que crê.
aquele que crê. É muito simples isso de entender. Muito simples de entender. Então a necessidade da graça cai sobre isso. Por quê? Porque o homem, primeiro Adão, pecou e toda a sua posteridade está afastada de Deus, longe de Deus. E devido a isso, tem essa necessidade da graça de Deus agir em sua vida. E essa extensão da graça, meu irmão, é para todos. O que nós estamos falando por extensão da graça? Que ela é ofertada a todos os homens. 1 Timóteo 2:4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, meu irmão, a oferta da graça, ela é para todos. A extensão da graça é universal. Observe que ela é universal, ou seja, oferecida a todos, mas não é universalista. O universalista é aquela doutrina que ensina que no final de tudo, todos vão ser salvos, inclusive Satanás. É uma visão herética que é contrária ao ensinamento da palavra de Deus, que diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Olha só como fala, quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo de Deus. Mas Deus não age, meu irmão, de forma ditatória, de forma que o homem, mesmo não querendo, mas ele foi escolhido e Deus vai puxar ele sem a sua vontade. Porque isso tiraria a responsabilidade humana. Quando eu falo que Deus destinou um para a salvação e outros para a perdição, Deus está sendo causador, por omissão, da condenação dos outros homens. Imagine este homem diante de Deus no juízo final. Você vai para o inferno porque você viveu longe dos preceitos estabelecidos na palavra. Aí aquele homem pode olhar para Deus e dizer, mas como? Se o Senhor já me destinou para este caminho. Mas como? Se o Senhor já determinou que eu iria para o inferno. Como que eu posso responder por uma escolha que o Senhor já fez? Então não foi as minhas escolhas que me condenou, mas sim aquilo que o Senhor determinou. Então quem está me condenando não são os meus atos. E a palavra de Deus fala que os homens vão responder por cada um por si. Mas como responder cada um por si se foi determinado por Deus? Existe uma coisa, meu irmão, que não se encaixa dentro dessa perspectiva. Então, meu irmão, a extensão da graça é para todos. Deus oferta para todos. E a escolha é do homem. Por isso, meu irmão, diante de Deus, daquele dia, Deus vai agir com justiça. Porque os homens vão responder pelos seus atos. A responsabilidade cai sobre o homem. Então, essa graça é extensiva, sim, a todos os homens. Ela é universal. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, fala, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Marcos, capítulo 16, versículo 16, fala, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. João 6,47, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. É aquele que crê, meu irmão. É quem crê. Ou seja, tem uma escolha. A graça é ofertada para todos, mas tem uma escolha. O terceiro tópico para caminharmos, que essa lição está um pouco extensa, são 4 tópicos, fala da graça no contexto da reforma. Nós até já comentamos sobre isso, né? Que até o 5º século não existia discussão sobre a doutrina da graça, porque todos entendiam que a graça era universal, era oferecida a todos os homens, é resistível. O homem tem sim a possibilidade de dizer sim ou não, porém ela é ofertada a todos, é um ato unicamente, exclusivamente de Deus, o homem não tem parte, porque é um favor merecido de Deus, o homem apenas responde se sim ou não, e essa graça vai agir na vida dele, dependendo da sua resposta. Isso era o que aconteceu, mas do século V até o século XVI, houve discussões, e
até hoje ainda há essas discussões, mas dentro do contexto da lição, o autor da lição vem trazer que a reforma que foi efetuada ali pelos reformadores, que entende-se hoje num contexto teológico brasileiro, que como se os reformadores foram apenas os que são ditos calvinistas, e na verdade não é, eles pegaram esse termo para si. Quando se fala hoje cristão reformado, se fala logo em calvinista, quando na verdade não é, porque todos os cristãos que foram da reforma ali seguiram essas linhas, tanto o calvinismo, é porque isso é um contexto, entre um contexto histórico que não cabe falar aqui, porque eles se prevaleceram. Isso acontece também diante do que eles ensinavam, a forma como eles ensinavam, a forma ditatorial que era ensinada. Basta apenas, meu irmão, estudar um pouco sobre a vida de Calvino. Estude um pouco sobre a vida de Calvino, e você que tem curiosidade pode estudar sobre Calvino e ver como era a sua atitude com relação aos seus, vamos falar assim, oponente, entre aspas, ou seja, o que tinha visão contrária a ele, de como a forma que ele agia. Como era a forma que ele agia. E tudo isso, quando a gente começa a estudar, vai entender a doutrina calvinista da salvação, a doutrina soteriológica. Então, meus amados irmãos, a graça dentro desse contexto da reforma, aqui o autor vai trazer que é uma resposta à Igreja Católica, que até então era senhora do período ali da Idade Média, desse período, tanto do período medieval até entrando na Idade Média, porque ela tomava conta de tudo que diz respeito à religião. E dentro da doutrina católica existia, sim, esse lado da participação humana em obter a salvação. Em que sentido? Através de suas obras. E as pessoas até hoje fazem achando que Deus colocou algumas condições para ela alcançar a salvação. Se ele fizer isso, deixar de fazer aquilo, como se o mérito da salvação também cabesse ao ser humano quando não cabe. E a reforma veio contra isso, meu irmão, mostrar que a salvação era unicamente pela fé. Daí que surgiu os 5 solas, e dentre esses 5 solas estava somente pela fé e somente pela graça, que é a graça de Deus que salva o homem. Então houve sim essa restauração da doutrina da graça, embora de forma polarizada. Um lado entende que a graça é irresistível, o outro entende que a graça é irresistível, que é até um contrassenso falar graça irresistível, ou seja, é um presente que alguém está lhe oferecendo e você é obrigado a receber porque aquela pessoa quer que você receba. É um contrassenso falar graça irresistível, não cabe dentro do contexto bíblico nem cristão esses dois termos falados unicamente. Graça é irresistível, quando a gente vê nas escrituras sagradas que a graça é irresistível, e isso fica bem claro quando Estevão está falando para seus opositores, e ele fala que eles ali estavam resistindo ao Espírito Santo de Deus. É muito claro isto. Vamos ver este versículo, meu irmão, em Atos 7, versículo 51. Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então, meu irmão, o que está dizendo aqui? Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Meu irmão, há uma resistência, sim, do ser humano, mas também há pessoas que não resistem e se entregam a Deus. Mas o que nós queremos falar aqui é que a graça ela é resistível. Então essa graça que nós estamos falando dentro do contexto da reforma foi restaurada, embora foi polarizada, mas o ensinamento, meu irmão, bíblico dos pais da igreja até o 4º século, até Agostinho, é que todos, sim, a graça era ofertada a todos e era resistível. E este é um entendimento assembleiano que se coaduna com as Sagradas Escrituras, e é esse o que é ensinado. Dentro da sala de aula, nós não vamos causar polêmica, nós vamos ensinar o que a Bíblia diz. Quando a gente fala a visão arminiana, é só um termo teológico, um termo técnico, de falar que é um contexto, é um conceito bíblico. É o que é preconizado pelas Sagradas Escrituras.
Escritura. E para encerrarmos a nossa lição, meu irmão, é a graça no contexto contemporâneo, quando a gente entende que essa graça é irresistível e que o homem deve permanecer na graça, porque a graça ela age antes, como nós falamos, não no sentido regenerativo nem santificador, mas no sentido de iluminar, de capacitar, de libertar o arbítrio aprisionado do ser humano para que ele tenha condição de decidir, de escolher entre aceitar ou rejeitar a oferta que lhe é lançada. Porém, quando ele responde sim, essa graça age em sua vida de maneira regenerativa e santificadora, o transformando para ser uma nova criatura. Mas se o homem disser em sua mente, como algumas pessoas até dizem, e isso causa perturbação. Vocês pensam que não, mas tem testemunho de pessoas que ficaram perturbadas, porque não sabiam se, será que eu fui eleito por Deus irresistivelmente ou não? Causa tanto esse extremo quanto o outro extremo, já que eu fui alcançado pela graça de Deus. E Deus vai me salvar, porque Ele já determinou isso desde dos séculos passados, então eu posso viver a minha vida de maneira que eu queira, fazendo tudo o que eu desejo, ou seja, eu não preciso viver em um estado de santificação, porque para que santificação se a graça é irresistível? Se o homem que foi resgatado irresistivelmente, ele não pode cair, que é outra doutrina também que se ensina. Porque se ele foi chamado sem ter a liberdade para entrar, ele entrou sem escolha, então ele não vai sair também, porque ele não tem escolha, que é uma ideia errada. Mas as Sagradas Escrituras nos mostram, meu irmão, que isto é uma graça barateada. Por que uma graça barateada? É uma banalização da graça. Ficam dois extremos, pessoas que ficam angustiadas, perplexas, sem saber se de fato são eleitas de Deus nesse sentido de que Deus a escolheu ela antes dela nascer. Será como é que ele sabe essa escolha? Fica complicado para essas pessoas. E de outro extremo está aquelas pessoas que vivem sua vida banalizada, deturpando a graça. Mas o crente que entende que a graça de Deus é irresistível, o homem aceita de bom grado e a graça vai agir na vida dele, ele entende que ele tem que permanecer diante de Deus, caminhando com Deus, perseverando para não cair da graça. Para não cair da graça. Hebreus capítulo 6, do versículo 4 em diante, fala bem claro, de crentes que foram iluminados, sentiram alegria, estavam dentro da salvação, ligados a Cristo, mas caíram. Outro exemplo claro é Cristo falando, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Toda vara que está em mim dá bom fruto. E aquela que não dá bom fruto vai ser cortada. Ué, vai ser cortada. Se vai ser cortada, é porque estava em Cristo. Essas pessoas estavam em Cristo, mas na sua caminhada não produziram bons frutos. Estavam vivendo de forma que o mundo condiz, como o mundo diz que deve se andar, seguindo os preceitos, mudando. Então foi cortado. Cortado de quem? Da videira verdadeira. Mas quem é a videira verdadeira? É Cristo. Cristo falou, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Quem estiver em mim, meu irmão, produz bom fruto, mas aquele que não produz bom fruto será cortado. Por quê? Porque eles estavam em Cristo. Ou seja, caíram da graça, se apartaram de Cristo, estavam à parte agora de Cristo, fazendo conforme tudo o contrário, que é pregonado pela palavra de Deus, então foi cortado. E quando ele é cortado, o que aconteceu? Ele foi desligado, meu irmão. Perdeu a salvação, porque ele estava em Cristo, mas foi cortado. Foi cortado. Então, meu irmão, tenha cuidado com essa graça barateada. Você foi comprado por um preço, e o preço foi alto, e o preço foi o sangue de Jesus. É o valor da graça. Para nós, é de graça, porque o mérito é exclusivamente de Deus. Mas teve um preço a ser pago. E o preço que foi pago foi o sangue de Cristo. Por isso é que nós falamos desse duplo amor de Deus. Que o amor de Deus vai julgar e condenar o pecado. Vai sim.
Porque a justiça de Deus tem que ser satisfeita. Entretanto, seu amor para com nós usou de misericórdia. Mas Deus usa de amor, por isso ele fala: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. A bondade para aqueles que permaneceram nele, e a severidade para aqueles que trilharam o caminho oposto ao designado pela sua palavra. Então, meus amados irmãos, nós podemos concluir, sim, que a graça de Deus, ela é ofertada a todos. Nós devemos entender que a graça é necessária para a salvação. Nós também devemos entender que a salvação pela graça está condicionado à fé em Cristo. Tem que entender isso, que a fé tem que estar condicionada à fé em Cristo. A graça, ela é extensiva e universal, ela é resistível, e a oferta da salvação, sim, ela pode ser recusada, e também que é possível cair da graça de Deus. Meu irmão, procure estudar bem essa lição. Procure estudar livros que falam sobre isso. Tem livros bons, o livro de apoio está um excelente material para essa aula. Mas se você quer expandir o seu conhecimento, meu irmão, tem os livros do Roger Olson, que são também tremendos sobre este ensino, principalmente aquele que fala da teologia arminiana, os 10 mitos que falam sobre a teologia arminiana, que na verdade não são. Eles dizem que sim, que nós praticamos aquilo, mas não é. Estude também se você tiver ao seu alcance. Alguns livros também do Vinícius Couto, ótimo, da Igreja do Nazareno. Meu irmão, assistam, procurem estudar essa lição para que os seus alunos saiam edificados, entendendo, meu irmão, verdadeiramente essa graça de Deus. Nós aqui falamos sempre graça. Graça é o que é chamado de graça preveniente. Porque algumas pessoas acham que a graça preveniente, ela age apenas antes da convenção. Não, mas a graça, ela age depois da convenção, porque ela é que mantém o crente ali alicerçado em Cristo. Então estude, meu irmão, procure se alicerçar bem na palavra de Deus para entender e compreender e ensinar de forma eficaz, porque as escolas dominicais em muitos lugares elas estão sendo sabotadas. Sabotadas em que sentido, meu irmão? Como o evangelista Tiago Rosas falou, ele colocou uma frase bem conhecida que agora está lá nas redes sociais, que às vezes na escola dominical se ensina a verdade bíblica, mas nos cultos ao domingo, nos cultos evangelísticos, nos cultos dentro da igreja, ensina o contrário do que é a doutrina bíblica. Então, muitas vezes a escola dominical é sabotada, mas use a sua sala de aula para ser, meu irmão, um canal de conhecimento bíblico, que as pessoas se alicercem verdadeiramente nas Sagradas Escrituras, no conhecimento bíblico pleno, sem heresia e fundamentado. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma crítica também a fazer sobre essa aula, pode deixar nos comentários, meu irmão. Na medida do possível, nós estaremos respondendo. Amém? Tudo em amor, para o crescimento do reino de Deus. Que deixem aí os seus comentários, as suas opiniões, e lembrando que a nossa lição bíblica é uma lição da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e segue sim a doutrina e o que está preconizado dentro da Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, que é a visão também da Assembleia de Deus escandinava, ou seja, dentro do contexto sueco, dentro do contexto norte-americano, que é bem claro. Então, o contexto brasileiro não fica parte disso, mas é uma doutrina bíblica que leva o nome técnico de arminiano. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos, e assim nós estamos encerrando a nossa segunda lição, a sutileza da banalização da graça. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.